Olá, galera do canal SWC Brasil, eu sou Edson Rodrigues e nesse momento está começando mais um 4 em 1. E os nossos convidados são Bira Monteiro. Boa noite, Bira. Boa noite, pessoal. Estamos aí. Pronto. Meu amigo Eduardo de Carvalho. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. E o meu amigo Pinguim. Boa noite, Pinguim. Boa noite a todos, tá bom? Estamos aqui para mais um dia aí, vamos lá. Infelizmente, o nosso amigo Edu Gaudi, ele não pôde participar, eu acredito que por motivos particulares, mas vai ter o nosso 4 em 1 aqui. Nesse momento está mais para 3 em 1, né? Mas com certeza o conteúdo vai ser ótimo. E o primeiro tema, meus amigos, que eu queria lançar para vocês é a questão da possível saída do ministro Paulo Guedes, que vários veículos da grande mídia estavam dizendo que ia acontecer a qualquer momento, por causa da saída ali de pessoas como Salim Matar, o Webel e outras pessoas ali que eram grandes aliados do Paulo Guedes. E por declarações assim de Paulo Guedes que a grande mídia interpretou de uma maneira equivocada, vamos dizer assim. Então, eu queria lançar essa questão para o meu amigo Pinguim. Meu amigo, o que você acha sobre essa questão da possível saída do Paulo Guedes? Realmente ele vai sair? Ele vai ficar? Qual é a sua análise sobre essa questão? Bom, é o seguinte, na minha opinião, Guedes vai sair, tá bom? Ou vão sair com ele. Por quê? Porque toda a pauta de liberal não existe mais. Na verdade, ela nunca existiu, porque não foi entregue nada. Tá bom? Privatização para liberar, para um sistema de economia liberal, houve alguma? Não. Ele vai conseguir alguma, digamos, privatização? Não. Por que não? Porque o grupo político do presidente são de militares. Como eu mesmo, sei. Eu também sou, mas não concordo com você. Não, calma. Você vai deixar eu falar, pô? Não usa isso não, cara. Não usa isso não, que eu vou usar também. Tá bom. Não, veja bem, é de militares, tá bom? E eu sei que a gente, queira ou não queira, os militares, a gente quer cuidar de tudo. Isso é real, a gente quer cuidar da Constituição, a gente quer cuidar da saúde, a gente quer cuidar disso, a gente quer cuidar daquilo. É uma atribuição já das Forças Armadas. Pode ver em qualquer situação do país que existe, estão lá prontos para resolver. Então, essa parte de estadista e tudo mais, os militares têm de monte. E na cabeça dos generais, eu estou falando que é errado, Bira. Eu estou falando que é o sistema, é o jeito. Você fala como se você estivesse nativa hoje, entendesse a minha cabeça. Você não entende a minha cabeça. Então tá bom. Você foi para a reserva em que ano? Faz 6 anos. Faz 6 anos. Mas a tua carreira lá atrás, certo? Certo. Eu sou de 98, você é de que ano? Sou de 80. De 80. Então, 18 anos nos dividem. 79, para ser exato. 79. 79. Bom que seja. Então, eu digo para você, os militares não pensam mais assim. Não. Eu já pensei como você. Até capitão, até major ali, a gente pensava. Mas com as novas doutrinas que tem no Exército hoje, desde a pasta da defesa, desde que surgiu a pasta da defesa, a pasta branca da defesa, não se pensa mais assim dentro do Exército. Então, tá bom. Então, continuando agora, tá bom? Não fui eu até que falei. Eu entendo a ideia deles, eu converso sempre com eles, e sei que a ideia ainda continua, essa parte dos militares. Por quê? O próprio Salim Matar hoje já falou que não houve privatização, porque ele falou, não fui eu, porque ele teve a resistência dos militares, não fui eu que falei. Eu vou dizer por que os militares resistem. Então, veja só. Amigos, então, vamos deixar o Pinguim completar o raciocínio. Então, veja só. Então, eu acho, não estou culpando as Forças Armadas nem nada, nem os militares estão lá, em hipótese nenhuma. Você está achando que você colocou uma Não coloquei. Não! É a maneira de pensar. Se os militares têm um projeto econômico desenvolvimentista, não tem problema. É uma ideia econômica, a esquerda e a direita. Não deve privatizar agora, porque a China quebrou o mundo para que a gente privatizasse e eles comprassem tudo. Meu Deus do céu. A China tem que vender para a China. Eu tô falando assim, ela cresceu nesse ano, se não sei, foi
7, 8, Ô, 9%. Bira, O Brasil está decrescendo. Mas não tem Aí, problema. se fosse, por exemplo, qual que é de eletricidade lá? Agora me faltou o nome é da. difícil, Hã? é difícil. Não, a empresa de eletricidade, transporte de eletricidade, a Embra. Ô, Bira, deixa eu terminar, daí você vai... Tá bom, tudo bem. Então, veja só, não estou falando que isso é ruim. Eu estou falando que... Eletrobras. Não, não é ruim, eu não estou falando que é ruim. Não estou falando que é ruim. É a cabeça deles, e eles, os que estão, pelo menos, pode ser que outros militares que não estão no governo, Então deve ter outra aula. é, outros militares têm uma ideia diferente, igual a tua, Por ok? que você está falando assim, Pinguim? Desculpa incomodar, cara, mas você está falando assim, parece que todo militar pensa igual. Não, mas tem, você sabe isso. mas não é crime pensar dessa forma. Não é Não, crime estou pensar... falando que nem todo mundo pensa assim. Você coloca a gente tudo no mesma forma. Não, Deve só, ter só, uma comunista, só um momento. mas as mais modernas não são. Meus amigos. Só um momento. Vou fazer uma análise histórica aqui, por uma coisinha muito rápida, só um momento. Se você pegar desde Perón, na Argentina, né, até o próprio regime militar, praticamente todos os regimes militares que a gente teve na América Latina tiveram planos econômicos desenvolvimentistas. A única exceção foi o Pinochet, que chamou o pessoal lá do Chicago Boys para desenvolver a reforma econômica que teve no Chile. Inclusive levou uma grande prosperidade no Chile, embora tenha alguns problemas, principalmente na Previdência. Né? Mas fora o Pinochet no Chile, praticamente todos os governos e regimes militares que nós tivemos na história da América Latina, principalmente, foram regimes nacionais desenvolvimentistas do ponto de vista econômico, que não tem problema. É um modelo econômico como o liberalismo econômico o nacional desenvolvimentista também é. Eu acho que em determinadas razões, o keynesianismo, por exemplo, no nacional desenvolvimentismo, tem alguma importância, assim. Por exemplo, o pessoal keynesiano moderno é bastante ignorante, porque eles não interpretam, por exemplo, que quando Keynes desenvolve o modelo econômico dele, é um modelo emergencial. Porque nós vimos aquele momento da crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 64, o desenvolvimentismo era para alavancar o Brasil. Depois que passou o período dos militares, os militares entregaram. Itaipu, Embratel, a gente precisa falar tudo aqui. E depois disso, ficou o tempo todo a esquerda no poder. A esquerda privatizou alguma coisa? Não, porque ela queria um Estado maior para poder encher de gente dentro, né? Botar e fazer... Vamos começar aqui a falar dos postos, da colocação dos postos de trabalho que o presidente fez. Ele fez postos técnicos. Agora, o momento agora não é de vender. Aqui estou vendo aqui no Poder 360, governo reserva 4 bi para criar estatal e privatizar a Eletrobras em 2021. Está no Poder 360. Eu te mando para você. O momento não é agora de vender. Entendeu? Essa que é a verdade. Se você vender agora... Não tem necessidade de vender para a China. Você quer vender pela Eletrobras para a China? Você quer vender a Eletrobras para a China? Claro que não. Eu sou totalmente contra vender para a China. Mas você entendeu? A China não é a única compradora. Você pode vender para um empresário brasileiro. Ela fez reserva. Tem ameaça de que os Estados Unidos... Sim, mas quem vende, quem autoriza a venda... É igual aqui, ó. Eu tô com meu celular. Aparece 2 pessoas querendo comprar o celular. O Maurício e o João. Se eu tiver um problema com o Maurício, eu não vou vender para o Maurício, eu vou vender para o João. Não tem necessidade, obrigatoriamente, de ser a China. Quem determina quem vai ser o comprador da empresa brasileira, por exemplo, pode ser Petrobras, enfim, é o Estado brasileiro. Então, se o Estado brasileiro não quiser vender para a China, ele tem autonomia para fazer isso. Simples. E outra. A palavra, meus amigos, a palavra ainda está com o nosso colega Pinguim. Deixa ele terminar o tempo então, dele, por favor. Veja bem, continuando. Teve, porque nem eu falei, os militares têm, lógico, tem 2 correntes, 3 correntes. Isso não quer dizer, sempre houve, não é unânime, tá bom? Então, os que estão lá têm uma ideia diferente. E o próprio Salim Mataro, hoje, deu uma entrevista dizendo que ele teve resistência da parte dos militares. Ele não falou da parte do presidente da República, mas ele falou dos militares. Ou seja, ele não vai fazer, não estou dizendo que precisa fazer ou deixa de fazer nesse momento, eu não estou falando isso. Até que eu acho que o momento não é propício para fazer nenhuma privatização, não estou dizendo isso. Ok? Não é propício. E quanto à China, eu fico escutando e anos falando, cara, a China tem a menor porcentagem em investimento
em país, nós somos os últimos de investimento no mundo pela China. Graças a Deus. Então não entendo. Eu não consigo entender esse paradoxo. Esse paradoxo de China, China, China. Não tem esse negócio de China. Nós temos investimentos aqui de outros países e tudo mais relevantes. O da China, nós vendemos para eles basicamente soja. Não é para eles comer, não. É para fazer farelo para bicho. É diferente, cara. É totalmente diferente. Eles colocam a China. Eu não sou defensor da China, nem gosto da China. Tá bom? Nem do regime. Eu não gosto do regime. Mas, cara, é como se tivesse que ter um culpado. O culpado é a China. O Brasil não faz negócio com a China. Que O Brasil não faz. Não. O Brasil só na parte, veja bem, só na parte de agronegócio, na parte de soja, que é o maior, 90% das exportações que eles compram é soja, que eles podem comprar dos Estados Unidos ou de outro qualquer, ok? Eles compram de nós que nós oferecemos um valor bom, viável, mesmo que sendo tabelado pelo... São Paulo tem um escritório lá dentro da China, não está vendendo a China, não. Não está vendendo nada da China. Não, o marco regulatório do... Vendendo o quê? Vendendo o quê? Os caras vão vender saneamento básico, todo saneamento básico. Mas onde comprou? Cara. Você está querendo... Mas você não quer aonde? Como que onde? O governador do estado de São Paulo montou o escritório lá na China para colocando investimento da China no Brasil. Não, você está colocando o seguinte, você está colocando... Mas como que não? Se eles vão comprar, é isso? Claro que eles vão comprar. Bom, aí é problema. Veja bem, aí é problema... Não, a Câmara dos Deputados do estado de São Paulo está de olho nisso. Mas o Estado de São Paulo não manda numa priorização nacional. Estou dando um foco só. Tá entendendo? Porque o Estado de São Paulo também não está privatizando. Por quê? Porque a Câmara não vai deixar. Mas entenda. Até a gente se levantar. As empresas caíram de valor. Pinguim, eu vou pedir, eu vou pedir para você concluir seu raciocínio. Mas não dá. Depois a oportunidade vai estar. Depois eu vou oportunidade não dá. O colega Bira Monteiro, tá certo? E eu vou dar um aviso aqui, ó. Quando o Bira Monteiro estiver falando, eu vou desligar o nosso microfone, certo? E se algum de vocês quiserem puxar um debate com o Bira Monteiro, vocês escrevem nos comentários. Eu vou destacar o comentário de você, aí vocês entram em um debate, certo? Pode ser assim? Pode. Bom, é o seguinte, que nem eu falei, tem investimento? Tem, mas são muito poucos. Você tem que entender que o Brasil, a China, Brasil, os negócios são realmente pequenos. Não tem essa dimensão. Nós temos 100 bilhões por ano de dólares de negócio com a China. A China tem negócio com a Alemanha, por exemplo, em 500 bilhões. Com a França, de 600 bilhões. Dos Estados Unidos, de 1 trilhão e 500 bilhões. Poxa, nós não temos. Nós somos um país continental. Temos 212 milhões de habitantes. E eles não têm um investimento maciço. Eu gostaria até que fosse maior. Bem maior. Bem maior, porque, veja bem, os Estados Unidos reclama, briga, Trump briga e tudo mais, mas tem uma parceria de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares anuais. Nós temos míseros 100 bilhões. Míseros. Nós estamos lá embaixo. Qualquer estado, qualquer país da Europa tem muito mais investimento com a China do que o Brasil. O Brasil é ínfio. É pífio o que nós temos de negociação com a China. E outra, na hora de privatizar, há um leilão. Quem dá mais vai levar. Não importa se é a China, se é o João, se é o Pedro, se é a França, a Itália, se é a Cuba, se é a Venezuela, quem for. Quem der mais, quem pagar mais. Tudo mais, eu estou vendendo, eu vou pegar o raciocínio do Eduardo. Se eu tenho um celular que eu quero vender, tá bom? Eu sou o contrário do Eduardo. Se eu tenho um celular e eu tenho lá, eu coloquei a venda a R$1.000, tá bom? E eu tenho um cara que eu não gosto que fala bem assim, eu te dou 1.000. Tem uma pessoa que, 2, 3, falou, te dou 900. Tá bom? Me faz 900 no teu celular de 1.000, mas o cara que eu não gosto quer me dar 1.000. Eu vou vender para o cara que eu não gosto. Porque eu vou receber 1.000. Eu não vou receber R$900. Não tem sentido. É leilão. Leilão. Compra quem tem dinheiro. É só isso.
E vamos culpar quem? O governo federal? Não. Vamos culpar a empresa que vai ser privatizada? Não. É a lei. É a lei. Quem tem mais paga. Ponto. É só isso. Não tem sentido nenhum. Então, vamos continuar. Pode seguir, então. Pode seguir em frente. Então a oportunidade está com o meu colega Bira Monteiro. Deu a impressão que o Pinguim falou muito, mas na verdade ele não falou muito. É porque tem um pequeno atrito aí entre os nossos participantes, tá certo? Mas o Bira Monteiro tem até 5 minutos aí para defender o seu ponto de vista em relação a isso. Enquanto isso, vou desligar o microfone de vocês. Lembrando, se vocês quiserem puxar o Bira Monteiro para um debate entre algum de vocês, é só deixar o seu comentário aí que eu vou destacar e vocês terão 10 minutos para resolver problemas aí que aparecem entre vocês, tá certo? A palavra está contigo, Bira. Sem som. Pode colocar essa tela que está aí para mim? Posso sim. Essa tela? Faça favor. Governo reserva 4 bi para criar estatal e privatizar a Eletrobras. Agora, olha de quando que é? 20 de agosto de 2020. Foi de ontem. Tá? O orçamento de 2021 do governo federal tem 4 bilhões reservados para execução de plano de privatizar a Eletrobras e criar uma estatal que reúna parte das operações depois da venda. A informação foi divulgada essa quinta-feira pelo Jornal de São Paulo. Por que o governo não está fazendo isso esse ano? É simples. O governo não está fazendo isso esse ano, ele não está fazendo privatização, e o Salim Matar e o outro rapaz que eu esqueci o nome agora saíram de lá por quê? Porque eles não vão ficar parados esperando o governo para privatizar. Ou se quiser chamar eles de volta depois, quando estiver privatizando, chama. Eles têm outras coisas para fazer. Eles vão ficar esperando até 2021, mas não é hora de privatizar nada, gente. Ó, nem todos os militares são estatistas, tá? Nem todos os militares são estatistas. Tá? Isso aí tirou da sua cabeça. Se tem uma ala lá que é estatista no governo, você deve conhecer só essa ala. Porque eu, Vitor Hugo, as pessoas da minha turma, a gente acredita num Estado moderno. Menos Estado, tá certo? Mais Brasil. Mais Brasil, menos Estado. Então, isso aí é fato. Agora, nessa pandemia, pode tirar isso aí para mim, por favor. Nessa pandemia, a gente acredita que não é a hora de fazer negócio de privatização. E o Salim não ia ficar esperando, certo? Até dar a hora. Então, ele tem outras coisas para ele fazer. Agora, quem disse que ele não pode voltar? Né? A gente também falou da saída do Paulo Guedes. Isso que a gente está falando. Né? Então, o Paulo Guedes, por duas vezes a Bolsa de Valores foi mexida na situação do Paulo Guedes. Aquela primeira vez que nós discutimos, que foi a saída dos dois, certo? E agora, quando o Senado, né, fez essa safadeza, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, de vetar, né, de derrubar o veto do presidente, coisa que estava combinada no plano de recuperação, tá? E é o que aconteceu, lá vai de novo a Bolsa, agora o Guedes sai, porque o Paulo Guedes chegou e falou assim, isso é um crime contra o Brasil. E o presidente Bolsonaro falou, não, como é que é isso aí? É impossível governar o Brasil assim. Só que, qual foi o maior destaque que deu? O presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, que já sabia que a Câmara não ia ratificar isso aí, que ela ia manter o voto do presidente, o veto do presidente, desculpa. Então, o que eles fizeram? Eles foram lá, ele juntou todos os deputados federais ali da cabeça, né, da Câmara dos Deputados, e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, tudo bem, eu também discordo do Senado, mas não precisa ofender. Mas é que o Paulo Guedes estava saindo da reunião, junto com o Rogério Marino, se não me engano, que é do desenvolvimento, né? Estava saindo da reunião onde eles estavam tratando a ajuda de R$300 que vai vir. Né? Porque de 600 não dá, mas estavam escutando estavam pensando numa de 300. Eles tinham acertado já tudo, quando o Senado, ao mesmo tempo, que isso aí tem informações que rolam no meio, a gente sabe que tem. Quando o Senado, ao mesmo tempo, foi lá e, Paulo, por causa de 3 votos, se não me engano, ou 3 ou 4 votos, o presidente perdeu, certo? E aí, parece até que foi o presidente que perdeu. Quem perdeu foi o Brasil que perdeu, porque são 120 a 130 bilhões que ia virar para pagamentos, né, aumentos no Brasil para todos os cargos, que ia ter aumento. E aí o que aconteceu? O dinheiro que ele mandou para os estados e municípios para eles fazerem o combate de Covid, né, ia virar tudo aumento. Essa outra foi a segunda vez que falaram Paulo Guedes vai sair. O que aconteceu na Bolsa? Cai a Bolsa, sobe o dólar de novo. E lá vai o Banco Central vender 500 milhões de uma vez
e 1 bilhão na outra vez. Isso que ele não fazia desde maio. E o que aconteceu? No outro dia, a Bolsa caiu por quê? Porque eles chegaram lá, a Câmara dos Deputados foi lá e falou que não ia... a Bolsa caiu, não, a Bolsa subiu de novo, o dólar caiu um pouco, porque a Câmara dos Deputados não ratificou a situação aí do veto do presidente, veto 17, que é sobre o aumento, não ter aumento esse ano, nem o ano que vem, até o final do ano que vem, se eu não me engano. Então, gente, o que eu digo para vocês? O Paulo Guedes, que eu acho que é o principal ponto aqui, o Paulo Guedes não sai do governo. Então, vamos lembrar que tem R$200 apostado aqui, né? Deu 200 meu e 100 de cada um aí. Está apostado, até 31 de dezembro. Então, não sei se meu tempo está lindo já. Já foi? Não foi não, né? Tem quanto tempo aí ainda? Só para finalizar aqui. Pronto, você tem aí só um pontinho final. Todos os países, eu estou lendo aqui, ó. José Neto, que é um deputado federal, falou assim: não é hora de privatizar. Todos os países estão com problema de economia, tá certo? Olha, isso é um progressista. Se esse projeto cair aqui, na Câmara dos Deputados, nós vamos negar privatizações agora. Então, não é só o presidente que tem que querer privatizar, o Congresso tem que querer privatizar. Não adianta militar, não sei o quê. Você pode colocar lá, entregar lá, o Congresso vai dizer não. Eu aposto isso com você. Agora, eu aposto com você. Então, você não pode colocar toda a culpa no Executivo. Você tem que olhar para o Legislativo também. Se você vai fazer, eu quero ter uma Ferrari. Eu tenho dinheiro para ter uma Ferrari? Não. Eu vou me endividar para ter uma Ferrari? Para que eu vou fazer isso? Então, para que eu vou abrir privatização agora se eu sei que o Congresso não vai fazer? Isso. Então meus amigos, lembrando que, como nosso amigo Bira aí disse, tem uma aposta rolando aí, viu? É R$200. Vai 31 de dezembro. Se o Paulo Guedes sair, o nosso amigo aí... vou ter que pagar 200 pau. Vai ter que pagar os R$200, né? Vai ter que pagar R$200. Vai ter que pagar 100. Olha que eu estou dobrando a aposta. Não, na verdade, aqui... vai ter que pagar 100 pro Pinguim. E vice-versa. E se ele não sair, é o Pinguim que vai ter que pagar 100 pro Bira e o Eduardo vai ter que pagar 100 pro Bira. Vou passar a conta do banco. Tá ganhando. A palavra agora está com o meu colega Eduardo de Carvalho. Bem, primeiro, discordando do Pinguim, não dá para subestimar o projeto geopolítico da China e as suas perversidades. Não dá. Primeiramente, a China não é um parceirinho econômico do Brasil, não. A China é o grande parceiro econômico do Brasil, é o maior, né? Tanto em importação quanto exportação. E a China, ela tem um projeto geopolítico, né, de escravidão econômica. Como é que eu posso dizer, para você entender basicamente? A China hoje, ela sai por todo mundo, principalmente nas regiões ali da África, por exemplo. A África é um grande exemplo. Comprando diversas empresas africanas, né, e criando uma forma de escravidão mesmo. Ou seja, você não pode falar um A da China, você não pode mandar um manifesto na ONU contra o regime ou a ditadura chinês, porque o governo chinês, que tem uma economia quase fascista, né, como é que é a economia fascista? É uma economia corporativa, ou seja, são grandes corporações, oligopólios, que tem ali sua propriedade privada, ou seja, tem um dono, entre aspas, mas quem comanda de verdade é o partidão. O partidão, no caso, era o Partido Fascista, na China, o Partido Comunista. E a China usa essa escravidão econômica como chantagem geopolítica. Então não dá para subestimar o que é a China. A gente sim tem que se proteger com a China, porque o mundo inteiro está fazendo isso. Reino Unido já está fazendo isso, por exemplo, né? A China, ela tem um programa de espionagem no mundo que é uma coisa absurda, né? A Huawei, por exemplo, já foi proibida nos Estados Unidos, já foi proibida no Reino Unido, vai sendo proibido na Alemanha. Então, o projeto geopolítico da China é muito perigoso, e eu espero muito que o Trump vença nos Estados Unidos, porque se o Biden ganhar nos Estados Unidos, nós vamos estar fodidos, porque a gente vai voltar para o cenário pré-2016, quando a China nadava de braçada, né? Porém, a gente tem que lembrar de uma coisa, que
nesse período de pandemia não dá para privatizar, mas quando acabar essa pandemia é importantíssimo privatizar. É fundamental privatizar quando acabar essa pandemia. Por quê? O Estado brasileiro vai estar quebrado. Está quebrado. A nossa dívida vai bater a totalidade do PIB. Então é fundamental a privatização. O problema, e aí é quando eu vou discordar do Bira, é que o projeto que foi mandado por uma parte da ala militar, que é o Pró-Brasil, é um programa desenvolvimentista que lembra os períodos de Geisel, que lembra os períodos de Médici, e nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque principalmente o Brasil está quebrado e aquela economia militar, a gente tem que lembrar que o desenvolvimentismo ele tem um grande problema que é o seguinte: déficit e dívida pública. O regime militar terminou com uma dívida galopante, entendeu? Com impressão de dinheiro malucamente, vamos dizer assim, entre aspas, tanto que gerou a hiperinflação nos anos 90, que ninguém tinha dinheiro para nada. Você comprava um carro e custava 3 milhões de cruzeiros, enfim. Né? E aí o Plano Real veio e facilitou as coisas. Falando sobre o Paulo Guedes, especificamente, né, nos primeiros, vamos dizer assim, 6, 7 meses do governo, houve sim um avanço do liberalismo, isso não dá para negar. Você teve projetos, por exemplo, que desburocratizaram bastante a forma como se empreende no Brasil, que é a MP da Liberdade Econômica, que foi uma maravilha de fato. Você não precisava, em diversas áreas, você não precisava mais de alvará. Né? Ótimo, 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 ótimo. Só que com o avanço de parte, explicando de novo, uma parte da ala militar que gosta de desenvolvimentismo, Estado grande, enfim, né, desenvolveram esse projeto para o Brasil como projeto desenvolvimentista, e o que está caminhando é que esse projeto se torne o modelo econômico do Brasil, não durante a pandemia, mas pós-pandemia, ou seja, acabou a pandemia, nós vamos colocar para frente o Brasil. Nós vamos voltar para Geisel? Vamos voltar para Médici? Essa porcaria que não deu certo por um curto período de tempo, porque desenvolvimentismo é isso. Você tem um boom econômico por 2, 3 anos, como foi um milagre econômico, onde o Brasil crescia 10%, e depois veio uma dívida pública, acabou a história e dá no que deu. Hiperinflação, déficit galopante, enfim, dívida galopante, déficit aumentando, enfim. Então, esse é um problema. O Paulo Guedes, ele vai abandonar o liberalismo. A única razão que eu posso ver o Paulo Guedes ficando no governo, se o governo for adotar o pró-Brasil, que eu acredito que tudo indica que vai ser o que ele vai adotar, é ele abandonar de vez o liberalismo e ficar no governo, porque ele tem o status de ministro da Economia. Ou seja, quando você vai se formar como economista, talvez o cargo que você mais almeja, além de trabalhar em uma grande empresa, numa grande multinacional, num grande banco internacional, é ser ministro da economia do seu país ou de algum país. Talvez seja isso. Mas, assim, se o governo continuar andando dessa forma, de adotar esse programa desenvolvimentista que é o Pró-Brasil, Paulo Guedes vai sair se ele ainda for um liberal. Agora, se ele não for, e que estiver lá no Ministério da Economia por mero status, vamos dizer assim, porque ele é o grande carro-chefe da economia brasileira, entre aspas, porque quem está desenvolvendo esse projeto é o Rogério Marinho e boa parte da área militar, mas ele tem esse status, tem esse nome, essa é a única razão que eu vejo do Paulo Guedes ficar, se o governo for adotar o Pró-Brasil, como tudo indica que vai adotar. É isso. Muito obrigado. Algum de vocês tem alguma coisa para acrescentar aí sobre os comentários do Eduardo de Carvalho? Eu quero falar sobre isso. Tá entendendo? E outra coisa, o Pró-Brasil pode ser feito pela ala do Pinguim, que ele conhece lá, porque a ala que eu conheço, tá? As pessoas com quem eu trato, tá entendendo? Não são desenvolvimentistas. E elas acreditam sim no liberalismo em estado menor. Agora, como militar, sempre vai ter alguma estratégia, alguma área estratégica. Por exemplo, Itaipu. Você quer privatizar Itaipu mesmo? Quer privatizar Itaipu? Você quer privatizar Itaipu? Tem certeza? Petrobras. Você quer privatizar a Vibraz? Você quer privatizar a Vibraz? Peraí, então, por favor, vamos falar de estratégia aqui. Porque falar de liberalismo puro é muito bonito. Pergunta se nos Estados Unidos eles vão privatizar a NASA. Eles fizeram parceria, mas privatizar não.
Eles só não estão deixando que os empresários invistam dinheiro dentro. Então, o modelo que existe aqui vai sim ser o modelo dos Estados Unidos. Existe sim. Neoliberalista total, existe. Se tiver algum lugar no país, são poucos. Total. Porque, não, eu concordo com você. Tem empresas, por exemplo, que eu acho que não tem necessidade do governo cuidar. Correios, por exemplo. Por que o governo vai cuidar do serviço de Correios? Não tem necessidade. É um serviço que pode ser feito pela iniciativa privada. Por favor. Agora, petróleo, por exemplo, exploração de petróleo, se não me engano, Noruega tem empresa de petróleo estatal. Petróleo é uma área estratégica que deve ficar na mão do Estado. Agora, Correios não tem necessidade. Vocês estão colocando a culpa só no governo, mas presta atenção no que estão falando aqui. Quando você fala privatizar o Correio, eu quero privatizar o Correio. O governo dos Estados Unidos quer privatizar o Correio também. Sabia que ele quer privatizar o Trump? Ele quer privatizar o Correio dele também. Agora, só que é o seguinte, imagina eu, no meio do Covid, entregando uma pasta de privatização no Correio, lá para os deputados que estão os senadores que estão cuidando do Covid. Você acha que eles vão votar? Sinceramente, conhecendo o Congresso que nós temos, com as dificuldades que são. Eu estava assisti todinha de novo o Paulo Guedes na Previdência, na reforma da Previdência. Gente quase batendo nele, o cara fazendo uma coisa que estava naquele momento de fazer. E os deputados, vocês só estão pensando, agora que o governo conseguiu uma base melhor no Congresso Nacional, apesar de que o Senado está aprontando, mas pelo menos a Câmara dos Deputados está melhorando a coisa para a gente, agora não é a hora de discutir isso. Agora é a hora de fazer as medidas emergenciais, tentar sair desse buraco econômico que o país colocou, porque o Paulo Guedes foi, sim, liberal durante essa pandemia. Apesar do auxílio de R$600, parecer um auxílio assistencialista, foi o que deu para fazer para a economia não quebrar de vez. Nós íamos para 7% abaixo do PIB, nós estamos voltando para 4%. Para 4%, ou se duvidar, a gente vai para 3%. E aí, no ano que vem, você consegue chegar a 0%. Se você chegar a 0%, está muito bom. Então, o que tem que fazer? Chegar a 0% do PIB, caída do PIB, ou seja, empatar com o PIB que estava antes, para depois você falar de privatização. Senão você não vai vender, você vai dar às empresas. Essa é a minha opinião. De valor, elas vão cair lá embaixo. As ações delas estão lá embaixo. Se você vender empresa hoje, abrir para o mercado de ações e privatizar, você vai ter um baita prejuízo. Entendeu? Então tem que ver o momento econômico. Pergunta para o Paulo Guedes se ele quer privatizar agora. Pergunte. Eu quero ver se alguém tem coragem de perguntar para ele: você está maluco, repórter? Você está doido? Privatizar agora? Agora não tem como. Estratégia, eu concordo plenamente com o que você falou. A China é assim, vamos ver o 5G. Pega o 5G aí. É hora de fazer 5G com a China? Por que você acha que o Brasil parou de falar desse negócio de 5G? Porque tem espionagem no meio, pô. Então, assim, não é teoria da conspiração, não, gente. Os Estados Unidos tirou, não quer mais do que isso. A Inglaterra já tinha colocado, tirou. A Alemanha tirou. Entendeu? Então, assim, não é brincadeira, não. Vocês estão. O Pinguim, sinceramente, você está subestimando a China. Você está subestimando a China. A China não tem mais por onde crescer. Belicamente falando, já falei no meu canal várias vezes, todas as áreas em volta da China estão sofrendo com um crescimento bélico da China. Ela está querendo ameaçar Taiwan, ela está ameaçando a Índia, ela está ameaçando o mar da China ali também. Então, assim, os Estados Unidos está fazendo um monte de manobra lá, mandou 2 porta-aviões para lá. Tá entendendo? Então, assim, a China ela tem que crescer, ela não sabe para onde. E para onde é que vocês acham que ela vai crescer? Para as empresas brasileiras. Aí ela pega, compra a empresa brasileira nacional e mete chinês lá para dentro para trabalhar. Aí vai acontecer que nem está acontecendo na Europa. Daqui 10, 20 anos, a gente não vai ter mais brasileiro, vai ter chinês. Né? O que está acontecendo na Europa, na migração de para lá. Tá entendendo? Então, agora, os muçulmanos. Agora, não tem país na França que tem mais muçulmano do que francês. Então, não é a hora de privatizar, não. Muito pelo contrário. Agora é a hora de olhar estratégico. Por que essa pandemia aconteceu? Tem-se uma dúvida muito grande se isso não foi uma guerra biológica. A China se levantou rapidinho, o PIB dela está bem, o crescimento dela está bem e o resto do mundo todo está quebrado. Isso não manda nenhum recado para você, viu? Bom, só identificando que eu... isso quero comentar. Veja bem, mas nós tivemos 2019 inteiro, nós temos 470 estatais e não foi privatizada nenhuma. Você come a casca, mãe? Nenhuma. E nós temos de pós-pandemia, vamos verificar. Nós vamos chegar aqui no fim do governo 2022 sem nenhuma empresa, no máximo os Correios, que já não tem a função. Não tem mais uma função
de cartas, vamos colocar, é mais uma transportadora. Então, lógico que a iniciativa privada faria melhor, os nossos produtos seriam mais baratos. Mas fora os Correios, eu não vejo, sinceramente, nenhuma ideia do governo Bolsonaro. Inclusive, ele sempre foi contra. Não estou falando que precisa. Não estou falando na pandemia. Na pandemia está tudo certo. Eu também sou contra privatizar agora. Eu sou contra. Agora, teve um ano inteiro, 2019, não foi. Das 474 estatais que nós temos, nenhuma foi privatizada. Então, vamos ver, pós-pandemia, se vai existir alguma. Porque, veja bem, se a gente pegar para trás, 28 anos dele, ele votou contra todas as vezes que teria que privatizar uma empresa. Então, a ideia dele, como deputado federal, sempre foi estadista. Jamais foi de privatizar. Se ele mudou de ideia, meus parabéns. A campanha ele falou que ia mudar de ideia. Se ele mudou de ideia, que ótimo. Em 2019 ele não mudou de ideia. Tem a pandemia. Vamos ver se ele, em 2021... ele consegue, porque ele não vai ter outra chance. Por quê? Porque nós temos 95% do PIB em dívida pública. Se nós alongar até dezembro essa ajuda que é necessária, nós vamos chegar a 100% do PIB de dívida pública, ok? Se nós temos 100%, ele não vai ter dinheiro para investir. Automaticamente, ou ele privatiza, ou ele não vai ter dinheiro para investir. Vai estar amarrado, trelado, tá bom? E não vai ter condições nenhuma de fazer nada. É necessário esse pró-Brasil que estão falando? Eu acho, digamos, que é um caminho que o Lula começou, e eu acho que é um caminho bom. Não sou contra. Não é porque a esquerda fez que nós temos que dizer, é ruim, não sei o quê. Não, é bom. Eu acho que tinha muitas pessoas fora desse programa que deveriam entrar e vão entrar. Eu acho que pode ficar definitivo? Pode. Esse dinheiro volta ao mercado, tá bom? Com o consumo, volta em impostos. Eu acho que é bom de fazer isso. Não sou contra. Só que ele vai ter que privatizar, ele vai ter que abrir, vai ter que pisar no acelerador e privatizar o ano que vem em diante, pós-pandemia, sei lá, meados de janeiro, fevereiro, março, ele vai ter que pisar no acelerador. Ele vai precisar do Guedes. Ele não precisa de Rogério Marinho ali, ele precisa do Guedes. Ele precisa do Guedes para poder fazer com que o país realmente cresça. Para crescer, nós precisamos privatizar. Nós não temos só 3, 4 que nós colocamos aqui, nós temos 474. Nós temos que privatizar. A maioria delas, mais de 50%, o governo banca todo mês. Todo mês para pagar folha, etc. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que acabar, são quase R$1 trilhão de reais anuais. Nós temos que acabar com essa despesa. Entendeu? Alguém quer. Se não quiser, dê. Se não quiser, venda. Se não quiser, feche. É mais ou menos isso, temos que acabar com isso. E é isso que eu gosto do Guedes, porque ele vai brigar pelo liberalismo. Eu não sou a favor ou torcendo para ele sair, ao contrário. Eu estou vendo que ele perdeu força, esse que é o problema. Ele perdeu força para o Marinho. O Marinho está nas alturas com os militares, com o pessoal mais estadista e tudo mais. Ele está com a moral. E o Guedes não está. Eu sou Guedes, 100% Guedes. Entendeu? Ele precisa ganhar força. Não sei se ele vai conseguir ganhar. Eu quero que ele ganhe força para poder realmente colocar o projeto liberal que ele precisa, e o Brasil precisa desse projeto. Isso. Então, meus amigos, eu acho que já ficou bem claro aí a opinião de cada um. O nosso amigo Bira aí está querendo uma parte. Por favor, Bira, você tem uma oportunidade. Está com o microfone desligado, Bira? Bira, você está com o microfone desligado, não? Coloca para mim, por favor, só essa aí, porque o Pinguim falou que não foi privatizado nada em 2018. Tá? Aí, ó, saiba as coisas, 17 estatais federais que o Bolsonaro vai privatizar. O governo já privatizou 8 empresas e deve anunciar nesta lista da quarta-feira a Drive antecipa quais são. Aí aqui estão as que vão ser privatizadas. Ó. Emergea, a Agência Brasileira Gestora de Fundos, Serviço Federal de Processamento de Dados, Dataprev, Casa da Moeda está em estudo, mas a princípio sim, CEAGESP, CS Minas, assim vai aqui. São as 17 aqui que estavam na lista. A Eletrobras ali na 15ª, ó. A Telebrás ali na 13ª. Se a gente é tão desenvolvimentista assim, a Telebrás e a Eletrobras não era para ser privatizado. Mas não, é o Estado mínimo. É isso que se quer. Exatamente o que você falou. Eu não estou vendo aonde que não está isso aqui. Quarta-feira, dia 21. Ó, aí, ó.
Dia 21 de agosto de 2019. Não tinha nem terminado o ano ainda e já tinha 8 empresas. Então, é mentira, desculpe falar, é mentira que não privatizou nada. É mentira. Bira, são 474, Bira. Eu sei, mas acontece que você não vai fazer, você não consegue, você não consegue fazer tudo isso de uma vez só, cara. Você não vai fazer isso em um ano. Mas Se você já foi com 8, já tinha 17, são 25. Não, entendeu? ainda não foi. Você não consegue fazer isso tudo. Ó, eu vou te falar uma coisa. Com um mandato, um presidente não é capaz de privatizar todas essas empresas. Com um mandato só, não. Agora, se ele tiver pelo menos umas 150, 200 empresas privatizadas, tá bom. Você precisa de outro mandato para fazer isso. Que bom que se conseguir 100, eu já fico alegre. Fico pois feliz. é. Você está falando 474, quem que consegue em 2 anos? Bicho, parece... o Edu tá aí, eu acho, hein? O Edu quer entrar. Você quer entrar, Edu? Alô? Eu não tô vendo o Edu. Se o Edu quiser entrar, pode entrar. Eu não tô vendo Edu nenhum. Tá, cara. Tá, calma aí. Me tira aqui. Tá, peraí. Calma aí. Tira aqui. Eu não tô vendo ninguém aqui. Só nós três. Espera só um pouquinho. Me tira aqui, por favor. Me tira. Me tira aqui rapidinho. Me tira aqui. É isso aí. Deixa os dois conversar e continuamos aí. Certo. Então, na sua opinião, meu amigo Pinguim, Paulo Guedes ele vai sair daqui para o fim do mandato do Bolsonaro, não é isso? Não, eu acho que ele sai esse ano se continuar desta forma e não tiver se ele não tiver nenhum apoio para privatizar, entendeu? Qualquer, digamos assim, um plano de governo, não tem apoio para um plano de governo pós-pandemia para privatizar o que ele quer, ele sai. Mesmo que ele goste do status de ministro, lógico, isso conta. Porque tem que contar, né? Você quer ser ministro qualquer economista quer ser ministro da economia, pelo amor de Deus. Ninguém quer sair assim. Mas ele vai virar um tesoureiro do Bolsonaro. Simplesmente, se ele aceitar ficar sem o apoio de privatização no ano que vem, ele vira um tesoureiro do presidente. Ele não é ministro mais. Ele simplesmente é um tesoureiro do presidente da República. É simples. Sem apoio. Ele precisa de apoio do governo, precisa de apoio dos militares, precisa de apoio do Congresso Nacional, para que realmente ele fique e possa fazer alguma coisa. Se ele não tiver esse apoio e ficar, ele vai ficar pelo status, simplesmente por ser o ministro, e vai virar tesoureiro do governo Bolsonaro. Simples. Estou entendendo. E você, Eduardo, você também concorda com o que o Pinguim falou, né? Na sua opinião também, o Paulo Guedes está perdendo força dentro do governo, e muito dessa perda de força do Paulo Guedes vem da ala militar. É isso? Foi isso que eu entendi do seu raciocínio. Se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. Não, é exatamente isso. A gente tem que pensar numa coisa que é uma realidade muito triste do Estado brasileiro, né? É que quando você dá poder para o Centrão, quando você quer formar sua base política no Congresso baseado no Centrão, é muito difícil privatizar mesmo. Por quê? Porque o Centrão quer cargo a todo momento. Ele quer cargo toda hora. Ele quer cargo aqui, quer cargo ali, quer cargo aqui, quer cargo ali. Ele quer se entupir de cargos. Eu estou falando com o Edu aí, gente. E aí, quando você privatiza, você tira uma possibilidade do Centrão. Você tira uma possibilidade do Centrão colocar a gente ali. Meus amigos. Você tira uma possibilidade de um deputado do Centrão entrar para uma parte do aparato público. É muito difícil isso também. O Centrão não gosta de privatizar as coisas. O Centrão não gosta. Claro que não. Essa questão também. Peraí. O Centrão não quer porque... Como é que fica os cargos? Alô, Edu? E o Senado agora quer também, tá? Deu um recado, quer o cargo também. Só fez negócio com a Câmara, para com isso. Vê direito aí, eu quero os meus também, isso é fato. Isso é fato. O Senado fez aquilo por quê, vocês acham? Simplesmente para dar um recado dizendo, tu alisou e, toma lá na Câmara bonita de ver, que fantástico, e nós nada, E nós? É isso que aconteceu. É um recado para o governo dizendo, é nós, a próxima é nós, senta e conversa. Nós também estamos aí, uns sobrinhos, uns bagulho aí, entendeu? Umas amantes, umas coisas aí, que nós precisamos colocar aí, né? Precisamos colocar. E o governo vai ceder, lógico.
Então, meus amigos, vamos passar para o próximo tema, que nós já estamos há 44 minutos de live e é só um tema ainda, viu? Peraí, mas qual que era o outro tema? Eu perdi do Senado? Eu não posso estar falando. Não, foi eu que se adiantei. Pronto, não, foi eu que se adiantei. Ah, bom, pensei que você estava falando do Senado já. Não. Pronto, então o próximo tema é a derrubada de veto do presidente Bolsonaro pelo Senado Federal, mas depois a Câmara dos Deputados manter o veto do presidente. Para vocês, essa situação, o que é que significa? Significa que o Senado Federal está querendo amarrar as mãos e os pés do presidente Bolsonaro e para fazer com que ele seja apenas uma marionete do sistema, que não tenha mais força para fazer nada? Será que isso sinaliza isso, a derrubada de veto do presidente Bolsonaro? Eu vou começar com o meu colega Eduardo de Carvalho, certo? Bem, primeiramente, eu acho que a decisão do Senado foi extremamente equivocada, né? Aumentar salário, enfim, gasto com o servidor público. Nossa, o Brasil já gasta milhões nisso. O Brasil está quebrado, entendeu? A gente não tem dinheiro para praticamente nada. Essa pandemia vai destruir os cofres públicos, essa é a verdade. Nós vamos ter um déficit aí que provavelmente vai chegar próximo, nós vamos ter uma dívida pública, provavelmente vai chegar bem próximo aí do 100% do nosso PIB, nós temos um PIB de 2 trilhões de reais, talvez chegue próximo disso, né? Muito mais que o déficit de previdência. Né? A gente tem que lembrar aqui que o Bolsonaro se aproximou muito, principalmente ali do centrão da Câmara. É como disse o Pinguim, né? Se aproximou muito do centrão da Câmara. Mas o Senado acabou um pouco abandonado. Né? A gente tem que lembrar aqui que o nosso Senado, pelo menos tem 30 senadores que são ligados muito ao pessoal lava-jatista, né? E o Bolsonaro rompeu com esse pessoal da Lava Jato, né? Que é uma boa parte do Senado. Então, o Bolsonaro não tem a mesma aproximação que ele tem com a Câmara, com o Senado. Até porque, né, a gente tem que lembrar aqui que o Bolsonaro começou a se aproximar muito do Centrão, né, no momento de maior estabilidade política dele, né, naquela época da gripezinha, resfriadinha, daquele discurso minimizando a pandemia, e aí o Moro sendo demitido, não, o Moro foi demitido depois, mas aquela crise com Mandetta, enfim, a popularidade dele tinha chegado a quase 50% de rejeição, e quando você chega a 50% de rejeição e começa a chegar ali perto dos 20% de aprovação, você está se aproximando da aprovação impeachment, entendeu? Então o Bolsonaro começou a se aliar com o Centrão muito por causa do medo de sofrer um impeachment. Né? E como um processo de impeachment já é enviado para a Câmara, e é na Câmara onde é votado pela primeira vez, aí depois passa para o Senado, né? A Câmara autoriza e o Senado julga, né? Então eu já queria garantir ali uma segurança, se unindo ao Centrão, garantir uma segurança para evitar um impeachment. Então ele não teve a mesma aproximação que ele teve, por exemplo, com o pessoal do Senado. Pelo contrário, né? Boa parte da base que o governo tinha no Senado era com o pessoal lava-jatista, que eu acho que era um grupo de 30 senadores, se não me engano, e como o governo rompeu com o lava-jatismo, com o pessoal da Operação Lava Jato, com a demissão do Moro, enfim, com o conflito dos bolsonaristas com o pessoal do Dallagnol, enfim, então houve o rompimento do bolsonarismo com o lava-jatismo e perdeu a base que tinha no Senado Federal. É isso. Tira aí a coisa da geladeira, vai. Para me dar aí, para poder deixar carregando o celular. Ele terminou. Sim, é porque eu estava resolvendo aqui um problema aqui, viu? Me desculpem. Agora é com o meu amigo Pinguim, por favor, Pinguim. Bom, é o seguinte, eu concordo com o Eduardo, nós temos lá o Muda Senado, que é um pessoal lava-jatista, tem uns 30 deputados,
Realmente eles ficaram muito tristes com o rompimento, né, total. Mas não é isso que contou, não. O que contou mesmo que eu sei dos bastidores aí, tá bom? Que eu sei dos bastidores, é que o Senado, na verdade, quer também uma boquinha, tá bom? Então é isso. A verdade pura e simples é essa, entendeu? Não é. Eles sabem que o presidente Bolsonaro está com uma posição muito boa para uma reeleição. Pelo menos no momento. Falta 2 anos e 4 meses ainda, mas no momento ele tem uma boa vantagem. Ou seja, não adianta bater, tá bom? Quanto mais se bate, mais cresce, né? É que nem pão, entendeu? Quanto mais se bate na massa de pão, mais cresce. Então, não tem mais sentido. Então, agora é entregar e eu quero o cargo. Então, foi isso. A resposta que eles deram foi simplesmente isso. Errada, errônea. Vejam bem, porque todo mundo está falando que isso aí economizou 130 e poucos bilhões, blá, 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 blá. Não é bem assim. Acontece que aí era apenas e tão somente uma proibição de aumento, tá bom? Não era uma questão de aumento, tá bom? É mais ou menos isso, mas eu achei devido esse veto do presidente, achei devido, achei que ele acertou. Por quê? Porque você proíbe o aumento. Então, veja bem, a discussão está assim, o Senado entrou naquele ritmo de dizer, não, isso não é aumento, não estamos votando aumento, nós estamos votando aqui uma proibição de aumento. Então, é isso que aconteceu. E entraram nessa seara aí, mas, na verdade, era papo furado, para mostrar, dizer, ó, nós estamos aqui. A Câmara levou tudo o que queriam e está tudo certo. Nós ficamos a ver navio aqui. Como eu falei anteriormente, tem uma prima ali que é advogado, tem um primo que é farmacêutico, tem um outro primo que é engenheiro, tem um cunhado que é agrônomo e tal. E eu tenho que pôr esse povo aí para trabalhar, né? Digamos assim, para evoluir o país, né? Para deixar o país lá em cima. Então, eu preciso dessas vaguinhas também. Então, foi o recado. O recado único e sincero foi esse. Canalice do Senado. Canalice. Tá certo que eles precisam também, já que a Câmara teve, eles também têm que ter, lógico que sim. Mas não precisavam dar essa resposta assim direta. Eu achei de uma forma muito triste para o país, triste, né, para o Senado. Eu acho que eles cometeram um engano muito grande, deveriam ter entrado em contato com o presidente para poder resolver esse problema, né, a portas fechadas, mas resolveram escancarar isso numa votação, mostrando que eles têm força e têm poder, é lógico que sim, e que o governo precisa sentar com eles e conversar. Nada mais, nada menos do que cargos. É isso que aconteceu. Então, o Senado, para mim, levou, dessa vez, levou um ponto negativo na minha conta. Pode seguir aí. Isso. Agora é com você, Bira. Eu vou ser bem singelo e bem rápido com vocês. Não tem nada a ver com cargo. Até porque o líder do governo hoje é o senador Eduardo Gomes, do MDB, do Tocantins. Ele é o líder do governo hoje e é senador. Não tem nada a ver com cargo. Não tem nada a ver com cargo. O problema que teve no Senado foi a campanha de presidente do Senado para o ano que vem. Então, como o presidente estava se acertando com o Alcolumbre, pelo menos é o que estavam falando, né? É o que estavam falando. E em vistas deles se acertarem para ter uma renovação, o Senado deu uma lapada no presidente. Se isso é verdade, é o que eu sei dos bastidores, tá? Se isso é verdade, porque eu também não acredito que o presidente vá apoiar a reeleição nem de um nem de outro, tá? O que teve foi uma aproximação do Alcolumbre com o presidente e o presidente da Câmara com o presidente também, tá? Inclusive, um dia antes de acontecer nessa votação, se não me engano, na terça-feira, o presidente tomou café da manhã com como é que é o nome dele lá, do deputado estadual lá, o Rodrigo Maia, e eles acertaram a segunda parte não vai ter aumento esse ano, beleza, e vamos acertar para a segunda parte do pagamento de R$300, vai ficar em torno de R$300, tal, não sei o que lá, da ajuda. E algumas outras pautas. E ele falou assim, tem que fazer passar essas pautas aí lá na Câmara dos Deputados. Falou. Acertou com o Alcolumbre também. Tanto é que o Alcolumbre não falou nada depois que teve resultado. Nem depois que quem foi lá brigar, depois que o Paulo Guedes falou que o Senado cometeu um crime contra o Brasil, foi o Rodrigo Maia. Vocês viram isso? O Alcolumbre não falou nada. Ficou quietinho. Porque ele viu que o Senado pisou no tomate. Porque foi combinado isso.
Foi acertado, foi costurado esse acordo. Então, foi o baixo clero, inclusive gente do tal do Muda Senado, querendo dar um recado dizendo assim, quem manda aqui somos nós. Só que esse recado deles custou caro. Todo mundo viu a baixaria e o papelão ridículo que passou o Major Olímpio. Eu fiz até uma gravação sobre isso. Vou lançar no meu canal depois. Mostrando ele, depois, ó, toma. Porque isso estava acertado, então ficou mal, foi para o Senado. Tá entendendo? A questão ali com os senadores ali que se revelaram na última hora ali, porque acharam que, ou porque queriam concorrer, é uma briga que tem a ver com a presidência do Senado, tá? Ou eles queriam trocar o presidente, eu não sei como é que foi, ou foi por aproximação com o presidente do Alcolumbre e do presidente da Câmara. Agora, tem senadores aí que estão no governo, começando pelo líder do governo no Congresso Nacional. Ora, como que não tem? Inclusive, foi ele que discursou no final. Então, essa questão de troca toma lá da cá que o senhor está falando aí é o seguinte: existem já em cargos mais baixos gente que é colocado por senador e por deputado federal. É errado isso? Não, não é errado. Dependendo de duas coisas. Primeira coisa, é qualificado, que esse é o critério Paulo Guedes, hein? Esse é o critério Paulo Guedes. É qualificado para atividade? Beleza. Tem a vaga? Tem. Beleza. Então, vamos falar de toma lá da cá. Quando o Temer passou a batuta para o presidente, quantos petistas tinha no governo? Nos cargos de terceiro, segundo escalão. Aí você quer manter os petistas nos cargos que são comissionados e não quer atender um deputado? Agora, qual que é o critério do Paulo Guedes? É assim, ó, vocês ficam falando, o presidente não consegue resolver tudo não, gente. Ou da Câmara Civil, da Casa Civil. Qual que é o critério deles? Ó, você está indicando, você é responsável por tudo que ele fizer lá. Esse é o critério que eu conheço. Porque eu perguntei isso para uma pessoa específica e falou assim, como é que vocês estão fazendo isso? Falei assim, ó, o deputado indica, tem que ter a qualificação do cargo e tem que ter outra coisa. O que ele fizer lá, o cara é responsável. Ele falou deputado, senador. Falou dos dois. Esse cara eu não posso dizer o que é. Tá? Agora sim, é um critério, ou você prefere que um petista fique lá na vaga? Está botando o governo? Bom, se quiser rebater isso aí, você pode rebater. Eu preferiria botar uma pessoa nova e eu não sei quem que eu vou colocar. Eu não sei quem que eu vou colocar. Eu vou colocar quem? Aí, se eu colocar uma pessoa que eu indiquei, eu coloquei porque ele é meu amigo. Então, eu não sei para onde é que vocês querem caminhar com isso. Então, eu porque três opções. O problema... Não. O problema é que os falou... parlamentares que estão indicando é Ciro Nogueira, Roberto Jefferson e essa putaiada toda. Ou seja, a ala mais baixa. Roberto Jefferson já pagou todas as condenação de 10, 20 anos de cadeia, corrupção, lavagem de dinheiro. Enfim, ou seja, não está pedindo indicação para o deputado para o quê? Está pedindo para Ciro Nogueira e Roberto Jefferson. Bandidos condenados. Eu não sei, cara, mas eu ainda acho melhor você colocar a gente assim do que deixar um petista lá. Você vai desculpar para mim. Eu ainda acho melhor. E colocar com essa condição. Mas a mesma condição. Não tem nada a ver com a outra. Não pode colocar nem petista, nem deputado central. Pode colocar outra coisa. A condição sine qua non de que já teve vários ministros que foram retirados do governo porque não estavam fazendo o que o governo queria. Ponto. Essa é a verdade. E isso aí vai para o terceiro e para o segundo escalão também. Vai para os dois escalões para baixo. Não, vou manter a base do Temer, a base do PT aqui, e nem todos eles são só o Roberto Jefferson, o outro cara. Ele não está pegando o que tem de mais podre, ele está pegando o que dá para pegar. E o que não der para pegar, ele não vai pegar. Tá entendendo? Então, assim, agora que o Congresso começou a andar primeiro, todo mundo falava assim, o presidente não tem base, o presidente não tem base, o presidente não tem base. Agora que ele tem base para derrubar uma cagada que o Senado fez, eu acho que nós estamos caminhando no caminho certo, gente. Até para fazer as privatizações que vocês querem fazer, precisa ter uma base. Agora, o que fizeram lá? A base do presidente no Senado pode ter feito isso que o Pinguim falou, pode ser verdade. Mas, no geral, o que eu estou sabendo dessa rebeldia que teve agora dos senadores, principalmente que apoiava o governo, foi, por isso que o Alcolumbre ficou quietinho, foi o problema da eleição ou da reeleição do Alcolumbre, ou quem será que o presidente... Eu não sei, ninguém sabe ao certo. Ou quem será que o presidente está apoiando para senador na vaga do Alcolumbre. E aí, os rebeldes, alguns deles, como o Major Olímpio, que se candidataram e se elegeram nas costas do Bolsonaro, né? Esses caras, o que eles fizeram? Eles ficaram rebeldinhos. Combinaram uma coisa e na hora H, vamos mostrar quem manda aqui. Nós. Foi isso que aconteceu. Irresponsabilidade. Muita responsabilidade do Congresso Nacional. Do Senado Nacional. O vice-líder do governo votou contra.
votou contra nada, votou a favor. Não vem com essa. Vice-líder? Isso eu sim. Você já falou que não privatizou nenhuma ano passado. Você foi, eu mostrei para você que você está soltando. Então, sim, olha então. Aí. Prova isso aí. Prova. Abre o Google. Vamos lá. Vamos ver. Isso. Não, na verdade, quem tinha que abrir o Google e mostrar era você, e não eu, né? Não, eu não mostro. Eu só falei, é só olhar. Não, isso aí não é verdade. É verdade. O vice-líder votou. O vice-líder não estou falando de vice-líder, não. Estou falando do líder, que foi lá discursar no final. Rapaz, eu estou falando. Esses caras aí, que você está falando aí, você falou líder, você não falou vice-líder. Não, falei vice. Vocês não viram aqui líder, não viram líder? Pô, não, cara, eu acompanhei a votação, voto. Teve cara, 3 caboclos, cara que era do governo, faz parte do governo, que votaram contra. Eu falando para você, eu sei. Não se esperava aquilo, isso está em qualquer reportagem que você lê. Agora, você fala que o líder votou contra? Não. Não, eu falei vice. Vice-líder eu não duvido. Estou falando que foi uma malcriação do Congresso, do Senado Nacional, com um custo muito caro para o Brasil, entendeu? Foi uma idiotice sem tamanho. É que nem birra de criança, entendeu? Foi birra de criança que eles fizeram. Porque eles sabiam que o Congresso, a Câmara dos Deputados não ia deixar passar. E o próprio Rodrigo Maia só foi lá falar para os jornalistas depois que ele ouviu o Guedes, que estava saindo da reunião, acertando o apoio de R$300, e aí algum repórter já chegou. Aí eu só viu que o Senado não aprovou, ele falou assim, aí ele deu, o cara sai de uma reunião, pesado, entra no corredor, um repórter pergunta para ele, ele disse assim, isso é um crime que o Senado faz contra o Brasil. Aí o Rodrigo Maia escutou lá da sala dele, isso aí, já pegou, já marcou uma conferência com o jornalista e falou, olha, a gente vai apoiar, eu sou contra isso, eu tenho isso tudo gravado. Só que não se pode fazer desarmonia no Congresso Nacional. Mas é difícil para um cara técnico como Paulo Guedes sair de uma reunião que ele está acertando os pontos, chegar e já tomar uma porrada logo de seguida. O que ele falou? Vamos passar o teto. Se a gente passar o teto, e aí é outra coisa, eles querem um impeachment do presidente. Eles querem. Cara, vocês acham bom o impeachment do presidente? Eles querem cargo. Eles querem cargo. Não, cara, eles queriam que o presidente passasse do teto para jogar na crime de responsabilidade. Se não me engano, artigo 189 da Constituição, está lá, passar do teto lá. Entendeu? Eu não sei agora de cabeça, eu vou lembrar que eu já dei uma palestra sobre isso. Mas, então, por isso que o pessoal fica falando, não sei o que, tem que fazer isso, fecha não sei o que lá, faz não sei o que lá. Só que tem o artigo lá da Constituição que fala dos crimes de responsabilidade. E o presidente está lutando para não cair nesse crime de responsabilidade. Tá entendendo? Então, eles tentaram forçar o presidente a aumentar o teto, a subir o teto, passar do teto. Então, são essas duas coisas que eu concordo. Eu concordo que teve um problema de relacionamento dentro do Senado em relação à troca de presidente do Senado, tá? Eu não sei se é a reeleição ou se é a outra posição que o presidente tomou lá, com outro senador, que deve ser juntado, que não é do PSL, por exemplo. E outra coisa é tentar fazer ele passar do teto. Tentar fazer ele quebrar o teto para ele ser impeachmentado. Não, quanto a isso não é problema. O presidente já acertou, igual a primeira votação do Alcolumbre e do Maia, o STF vai dar um parecer sim, um parecer que sim, que pode, e o presidente vai ter o mesmo apoio que ele deu no início do governo, vai ser o mesmo apoio. Não vai mudar nenhum apoio. De frente ele não vai, lógico, meter a cara dele lá, mas nos bastidores... Não pode progredir, né? Ele não pode progredir. Mas nos bastidores, sim. Continua Maia, continua Alcolumbre. Isso é fato já definitivo na Câmara. O tanto que o Lira, que poderia disputar com ele, talvez até dispute, vai ficar com os cargos só, tá bom. Ele não está preocupado muito com a presidência. Então, está meio que acertado. Tá bom? Está acertado que vai continuar realmente a mesma coisa. Isso. Mas alguém quer comentar sobre esse assunto? Quer comentar alguma coisa, Eduardo? Não, ok. Estou tranquilo. Acho que já é. Tá tranquilo. Acho que já falamos tudo. Então vamos, meu amigo, para o terceiro tema. O terceiro tema é: China recomenda cloroquina contra Covid-19, mas rejeita hidroxicloroquina. Será que isso sinaliza que Bolsonaro, desde o começo, estava certo e que milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se
a cloroquina fosse mais aceita na nossa sociedade? Será? Porque esse é o argumento que as pessoas que apoiam o governo Bolsonaro estão repetindo. Já outras pessoas que se consideram de direita, mas não confiam tanto assim na China, dizem que a China está blefando e que a cloroquina não tem futuro nenhum, não tem resultado nenhum. Nesse momento, eu vou começar com o meu colega Pinguim. Pinguim, por favor, deixa a sua opinião sobre essa questão. Ok. Não, mas veja bem, eles falaram da cloroquina, não, proibiram hidroxicloroquina, aquele outro crina também foi para o saco, eles apoiaram. Mas teve mais 8 medicamentos. 8 não, 4. Estou com eles aqui na minha frente. Eu também estou. Deixa eu ver aqui. Então, você vai ter que falar para o Canaltech e para a, como é que chama? Chinese National Health Commission, que eles estão mentindo, porque eu estou com as palavras dele aqui entre aspas. Então, que seja, 4, mais 4, 5. São 8. E outra coisa, ou seja, sempre tem E também. Ou. Então, veja bem, a China era aquela história, você coloca tudo, o que se mexer come, e o que se faz. O governo é assim, o governo, digamos, o regime comunista, é assim, ou você dá alguma coisa que realmente sirva, ou seja, uma vacina, ou você dá esperança. O que você dá? Onde que está, na Europa, está usando qual remédio? Tal. Então, aprova, coloca aí para colocar. Qual que estão usando o outro? Põe esse também. E o outro, não, pega os 4 melhores, 5 melhores, põe aí. Tá bom? Então, não é uma coisa específica da cloroquina. Não é uma específica, tanto que eles aboliram a hidroxicloroquina. Então, não é um fato para comemorar. Ao contrário. É ao contrário. Porque você coloca mais medicamento. Se isso aí fosse verdade, não tinha morto nenhum em país nenhum do mundo. O primeiro que começou a usar isso foi os Estados Unidos. Se fosse o caso, eles não teriam mortos. E com o apoio do presidente da República, sim, do Trump. No começo, no início, Trump, hidroxicloroquina, era, digamos, o discurso do Trump. O Trump, inclusive, era negacionista, né, na época, e falou, não, isso aí resolve com hidroxicloroquina e pronto. Se fosse assim, não teria nenhuma morte nos Estados Unidos, que tinha o apoio do presidente da República e tudo mais, produção imensa e tudo mais. Não. O que aconteceu com os Estados Unidos? É o maior número de mortes do mundo. Então, não tem sentido. Esse vírus não está preocupado com cloroquina, com remdesivir, com não sei o quê, com quina, ina. Ele não está preocupado. Ele tem um efeito devastador no pulmão. Então, esse é o problema. Não tem remédio para ele. O remédio, sim, será a vacina. Vai ser 100%? Não. Se for 50%, já está bom. Tá. Se não tiver efeito colateral, tiver 50%, 60% de eficácia, a gente consegue, a gente chama de rebanho, ou seja, se tiver 50%, 60%, você resolve o problema. Então, vai vir na vacina. Essa história de bater no peito, que é cloroquina, a hidroxicloroquina que foi falado um monte, lá está banida. Colocaram a cloroquina, Remdesivir. Não, na Remdesivir nem colocaram, que é o melhor de todos. E colocaram mais 3, 4, que eu estou sem a matéria aqui, eu coloquei ela aqui e perdi. Daí, veja só, tem vários, o Viras deve estar com ela na tela. Ou seja, mais 3, 4 remédios. Não é uma opção. Ou seja, tome qualquer coisa, tá tudo certo. A China é assim. Ou esperança, ou vacina. É o jeito deles fazer. Mexeu, comeu. É mais ou menos isso. Faz parte da cultura deles, tá bom? Você tem que ter uma esperança. É mais ou menos isso. Uma esperança, uma palavra de fé, alguma coisa assim parecida. Mas o que vai resolver o problema da Covid, todo mundo sabe. Vai ser a vacina. Independente de onde ela vir, se ela for eficaz, de qualquer momento, ela vai ser a salvação. Fora disso, não tem jeito, é só, digamos assim, para mim é só mimimi. Sinceramente, se resolvesse, os Estados Unidos não teria esse número de mortes. Tinha o apoio do presidente no começo dela, tinha a produção para ela, tinha tudo para ela, foi colocada e não resolveu. É simples assim. Essa é a minha opinião. Agora está com você, Bira Monteiro, por favor. Sem som. A primeira falácia que você falou aí foi começar
Foi Estados Unidos. Não, agora está com som. Primeira coisa que você falou foi besteira, foi Estados Unidos. Coloca para mim essa matéria do Estado Dinheiro, por favor. Para começar, vou mostrar só isso. Ó, quem começou primeiro foi a Índia, tá? E ela fazia uso profilático da hidroxicloroquina, tá? Ó, o que é o profilático, gente? É o uso antes da doença chegar. O principal órgão de biometria da Índia apoiou nessa terceira vez o uso da hidroxicloroquina como medida profilática contra o novo vírus. Depois começa a suspender os ensaios clínicos. A autorização do Conselho Indiano... Engraçado que o Conselho Indiano é todo contra você. É só você que está certo. A China está errada, o Conselho Indiano está errado. Pelo amor de Deus, você sabe demais, hein? Vamos lá. A autorização do Conselho Indiano de Pesquisa Médica surgiu uma semana depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que estava fazendo uso do medicamento como medida preventiva. Os estudos empíricos... Eu estou falando da preventiva, eu não estou falando do uso corretivo. O uso corretivo, a China já estava há muito tempo, a Índia já estava há muito tempo. Estudos empíricos de controle de casos na Índia mostraram que não houve grandes efeitos colaterais com a gestão do medicamento de forma profilática, segundo o diretor do Conselho, Bahram Bhargava. Deixa eu ver aqui. Segundo o Conselho, eles fizeram os testes lá e utilizaram já. Autoridades biomédicas indianas voltaram a usar a cloroquina como tratamento profilático para o Covid. Então, quer dizer, quem começou a usar corretivo foi a Índia. Por que a Índia? Pode voltar para mim aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Peraí, só um pouquinho. Não, peraí. Aqui, vamos pegar aqui só a matéria da China. Tá? A recomendação foi feita nessa última quarta-feira, após a atualização das diretrizes no tratamento da doença. Documento que não era atualizado desde 3 de março. De acordo com a agência governamental Chinese National Health Commission, o uso da hidroxicloroquina sozinha ou combinada com antibiótico azitromicina não é recomendado. Vamos lembrar que não é só a hidroxicloroquina, não. Tem a azitromicina, tem a ivermectina. Então, nem o protocolo aqui que a gente usa no Brasil é totalmente solitário, tá? Então, ele não é só hidroxicloroquina. Nunca foi dito isso, Pinguim. Ninguém nunca disse só hidroxicloroquina, tá? Alguns medicamentos podem mostrar um certo grau de eficiência para o tratamento em estudos com observação clínica, mas não há efetividade antiviral confirmada pelos ensaios clínicos controlados como placebo, combinados com placebo, diz a organização. Mesmo o documento também reforma a recomendação, no entanto, da cloroquina. O que é cloroquina? A cloroquina é a hidroxicloroquina mais forte, você sabe disso, né? A base da hidroxicloroquina é a cloroquina. A cloroquina é utilizada pelos guerreiros de selva há muito tempo. Meu pai, guerreiro de selva, utilizou, não teve nenhum efeito colateral. E de outros medicamentos antivirais, como interferon e umiferonir. Isso recomendado com o uso Aí é acompanhado. Então, quando a gente fala de ivermectina, hidroxicloroquina agora me fugiu outra, são 3 drogas que são tomadas aqui no Brasil. Não são só uma só. Não é só hidroxicloroquina. E aí ele está falando combinado com essas... Você somou 8 aí? Mas não são 8. É combinado com qualquer uma dessas aqui. Interferon ou umiferovir. Além disso, que é a terceira, então, é hidroxicloroquina, ivermectina e a outra que eu esqueci o nome aqui agora. São 3 aqui no Brasil. Além disso, é recomendado junto. Então são 3 combinações só, Pinguim. São 3 combinações. Ribavirina, lopinavir e ritrovir. Então, só fazer a combinação para você ver aqui, tá? Então, diz, o mesmo também reforça, no entanto, cloroquina mais interferon e ribavirina. São 3, como é aqui no Brasil. É o mesmo protocolo, só que estão usando mais forte. Então, isso que você falou não tem cabimento. E outra coisa, se isso que você falou tá certo, aquela médica que viralizou na internet, falando que curou 250 pacientes com o protocolo que o Brasil está usando, tá? Então, você tem que pedir para ela rasgar o diploma. Você não viu o vídeo dela? Ou será que a médica negra, americana, está errada? Agora, sabe o que acontece? É esse uso político. Eu fico louco com isso. O uso político de uma coisa que cura. Aí a gente fica, porque o Bolsonaro falou, você não quer, porque isso quer placebo e tal. Mas uma médica americana, off-label, aplicou em 250 pacientes. Então me explica, ela é louca? Os outros pacientes dela não morreu nenhum. Não morreu nenhum. 250. Você não viu o vídeo? Você quer que eu procure o vídeo para você aqui? Eu procuro. Quer ver o vídeo? Deixa eu responder. Não, veja bem, não adianta o vídeo deste de vídeo. Você não teria morte nenhuma. Tá bom. Não teria se você não fizesse uso político da doença. Isso aí é o uso político da doença.
Tá entendendo? Me desse qualquer remédio que fosse, que falasse que ia melhorar, mesmo não melhorando, eu ia tomar do mesmo jeito. O máximo que podia acontecer era eu morrer do mesmo jeito. Então não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Se eu tiver, eu tomo. Não estou falando isso. Não tô Pois falando mas isso. isso que você está falando, muita gente aplicou as suas esperanças nesse remédio. Agora não tinha o que fazer. A doença, Pinguim, tem duas fases. A primeira fase é a da doença, e a segunda é infecciosa. Quando chega na infecciosa, não adianta entubar, porque se você entubar, você mata a pessoa, ela recebe. Eu tenho bronquite. Eu não adianta você, se eu chegar no máximo da doença, não adianta você me entubar. Porque você vai jogar lá dentro, mas os meus brônquios não vão receber o ar, porque eles vão estar inflamados. Então, eu preciso de um broncodilatador, que faz o quê? Abre os brônquios. E aí, o que se faz com a ivermectina, hidroxicloroquina, não vou lembrar agora. A terceira, o que você faz com esse coquetel? Que é o mesmo coquetel, com nomes diferentes, ou com remédios diferentes, que ele montou 3 coquetéis ali, com a cloroquina. Ou seja, eles afirmaram categoricamente que o presidente estava certo, porque eles estão pegando o princípio ativo da cloroquina, que é a hidroxicloroquina, que a hidroxicloroquina é a cloroquina atenuada. Tá? E estão colocando, são 3 compostos que estão fazendo, 3 composições, mas as 3 vai cloroquina. Cloroquina com isso, cloroquina com aquilo, cloroquina com aquilo. Cloroquina com isso, cloroquina com aquilo, com aquilo. Cloroquina com isso, com isso, com isso. Eles, categoricamente, baixaram as calças. Tá? Isso é a verdade. E eles não mexiam nesse protocolo desde 3 de março. Mexeram agora, para não ficar feio para eles. Tá entendendo? E agora que quase não tem ninguém doente lá. Então, mais uma vez que eu vou concordar com o companheiro aqui, que não dá para mexer com os povos chineses. Não dá. Você não sabe até onde é que eles vão. Agora eles colocaram no protocolo deles. Por que eles não fizeram isso lá atrás? Entendeu? Mas é vice-versa. Eles proibiram a hidroxicloroquina. É muito fraca. Ela é fraca. A cloroquina é muito forte. Se pode dar algum efeito colateral, é a cloroquina que dá. E não a hidroxicloroquina. Pois é, você vê. Se ela está sendo utilizada e tem protocolos off-label e está dando certo, por que eles não colocaram? Sabe por que eles não colocaram? Porque era democrata, porque era esquerdista. Então, eu acuso esses caras todos de ter matado um monte de gente com um remédio ali baratinho. Entendeu? Com um remédio baratinho. Você está querendo dizer que a pessoa sobrevive ou não? Não existe isso. Tem um colega meu, que saiu general de divisão agora, que eu não posso falar o nome dele aqui, que ele chegou a ser entubado. Tá? E aí o pessoal falou assim, vamos entrar com doxicloroquina, vamos entrar com vermectina, vamos entrar com esse remédio aqui, esses 3 aqui entraram. E ele era general de brigada e estava lá uma semana depois recebendo a promoção dele de divisão. Eu vi ele na televisão, falei, graças a Deus. Eu fiquei sabendo que ele ia do hospital. Ele usou esse protocolo. Isso que você está falando para mim chega a operar o absurdo. Você está entendendo? Porque esse protocolo salvou muita gente. Não, ótimo, mas veja bem, que nem eu falei outra vez e repito, aqui no Paraná foi feito todos os exames, foi feito um teste desde março, e ele se tornou, veja bem, ele se tornou, tanto faz no começo, no meio ou no fim da doença, ineficaz. Então, veja bem, é estudo, não sou eu. Quem foi os testes, quem fez esses testes? Eu sei bem quem faz esses testes. Foi feito. A senadora ou deputada, não vou lembrar o nome dela ali. Uma das senadoras deputadas que informou que ficou doente, a Becky, se eu não me engano. Ela foi até um hospital, chegou lá, o médico falou para ela, acho que o protocolo do Pinguim deve ser o mesmo do Mandetta, né, Pinguim? Vá para casa, e se você tiver se você não conseguir respirar, você volta para o hospital. Esse protocolo matou muita gente. Então você está falando que o prefeito de São Paulo está errado. Você acabou de dizer que o prefeito de São Paulo está errado. Porque o prefeito de São Paulo rompeu com o governador de São Paulo, e falou, agora aqui eu quero que coloque hidroxicloroquina. Então você está dizendo que o prefeito de São Paulo é burro, que toda a equipe médica dele é burra. Eu não. Não, você está falando isso, você está falando que é placebo. Você está falando que médicos experientes não sabem, mas você sabe. Não, eu não. Milhares de médicos e tudo mais. Estão falando uma turma. Briga política utilizando pessoas que morrem. Então, a política pode ser usada. A política. Outra coisa, se é placebo. A política pode ser usada dos dois lados. Se é placebo e não faz mal, é melhor dar do que não dá. Não, eu tomo. Pois é. Isso que eu estou falando. Então, o que acontece é que realmente a China abriu as pernas. É melhor usar, porque está funcionando no resto do mundo. Senão ela não está usando.
Entendeu? Não dá para você chegar e falar que uma agência medical da China vai dizer para eles, com um país daquele tamanho, que os caras estão nem aí, toma essa porcaria aí, dane-se. Não pode ser assim, cara, não é possível. Só oficial não dá para acreditar. Eu não acredito nisso. Eu sei o que aconteceu lá. Bom, fala aí. Fala aí, Eduardo. Meus amigos, agora a oportunidade está com o nosso colega aí, Eduardo. Por favor, Eduardo. Sim. Falar de cloroquina, eu até já falei sobre aquela discussão que eu tive com o Subfaria, num debate que a gente teve aqui no canal. E não dá para tirar conclusões nem da eficácia nem da ineficácia. Por quê? Porque você tem estudos dizendo, colocando a ineficácia do remédio e alguns afirmando o contrário. Tem, por exemplo, um estudo brasileiro que acabou de sair há pouco tempo, né, que mostrou a ineficácia da hidroxicloroquina. Teve alguns outros que saíram, inclusive foi publicado numa revista muito famosa, revista científica, que é a Nature, né? Nature, se não me engano, não sei se é uma revista americana ou brasileira, acho que é americana mesmo, Nature, que foi publicada recentemente mostrando a ineficácia da hidroxicloroquina, da cloroquina. Então, é um debate que não tem uma verdade, não tem ainda algo definitivo. A gente ainda não sabe se é ineficaz ou eficaz a cloroquina, é algo que está em dúvida ainda, a comunidade científica médica não tem ainda a palavra final sobre ela. Né? Tem mais estudos, isso é fato, tem mais estudos comprovando a ineficácia do que a eficácia. Então, é uma coisa extremamente complexa. Né? O Bira falou aí de por que os Estados Unidos estão usando, que seria coisa dos democratas, enfim. Não está muito certo, não. Por quê? Porque nos Estados Unidos, praticamente tudo que você faz lá envolve os estados, né? A autonomia dos estados lá é muito mais forte que no Brasil. Tanto que a legislação penal, por exemplo, não fica a cargo do poder central, fica a cargo dos estados, enfim. E lá você tem, por exemplo, o estado que teve o maior número de surtos de casos de coronavírus, que é a Flórida, por exemplo, é governado pelo Ron DeSantis, que é um governador republicano. E o surto mais forte que você teve recentemente de coronavírus nos Estados Unidos foi na Flórida. Por que ele não receitou a cloroquina? Por que ele não colocou ali na ordem médica para receitar a cloroquina nos estágios iniciais da doença? Então não é simples assim. A gente ainda não tem uma comprovação científica de fato da eficácia ou da ineficácia. Né? Eu acho muito curioso vocês bolsonaristas, né? Isso eu falo para você, mas falo para qualquer um aqui, que fala contra o OMS, que a OMS só fala besteira, com a própria China, e quando a China fala alguma coisa, vocês vão lá e concordam, e batem palma, como se a China fosse tivesse com a verdade alguma coisa, sendo que vocês falam que a China é uma desgraça, a OMS é uma desgraça, tudo que eles falam é fake news, enfim, mas eles falam uma coisa que vocês gostaram, aí a atitude é diferente. Né? Esse que é um ponto. Então, a questão da cloroquina é algo que eu acho que não cabe nem a mim, nem ao Bira, nem ao Pinguim. É uma coisa que realmente tem que passar ali pelos estudos científicos. Só eles vão saber a comprovação de fato da hidroxicloroquina e da cloroquina. Ninguém sabe ainda. É uma coisa extremamente burocrática. O problema, por exemplo, que eu vejo é o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, colocar a cloroquina praticamente um surto da cabeça dele, uma obsessão pela cloroquina, né? Tanto que um ministro da saúde foi demitido por causa da cloroquina, que é o Nelson Teich. Né? O presidente ficou obcecado com a cloroquina, né? Passou a defender aí de qualquer maneira a adição de um protocolo aí do Ministério para uso do medicamento para os estados iniciais. Mas o ministro da Saúde, o Teich, no momento lá, teve uma certa cautela, né? Tem até uma matéria aqui do portal ZH, Gaúcha, que é um portal de notícias aí do Rio Grande do Sul, que diz aqui mais ou menos a razão do Teich ter saído do governo, né? Tem um ponto aqui muito interessante, ó. O ponto culminante para a ruptura entre Teich e Bolsonaro, contudo, foi a obsessão presidencial com a cloroquina. Nessa semana aí que antes da demissão aí do Teich, durante esse processo de demissão, Bolsonaro voltou a defender a edição de um protocolo do Ministério que
preveja o uso do medicamento desde o início do tratamento. Dias antes, tais, esse é um ponto interessante, haver alertado em redes sociais sobre os cuidados necessários à prescrição da cloroquina, cujos efeitos colaterais, sobretudo a taquicardia, né, podem ser fatais aos pacientes, pode levar à morte. A taquicardia, que, pelo que eu vi aqui, é um aumento da frequência cardíaca, né, um aumento dos batimentos cardíacos de forma excessiva, vamos dizer assim, né? Então, também há efeitos colaterais nesse medicamento. Então, a questão é a seguinte, ninguém aqui, nenhum de nós, tem a certeza, não pode dar a certeza absoluta da eficácia ou da ineficácia do remédio. É algo que deve ser debatido, que deve ser discutido pela comunidade científica e deve ter estudos cada vez mais amplos comprovando uma coisa em outra. Mas o que está aparecendo atualmente é que não há unanimidade no que se trata a cloroquina. É isso. Alguém ao ponto do Eduardo? Quer rebater algum ponto, Bira? Bira? Sem som. Sem som. Você falou disso tudo que é contra, não é isso? Né? Você não falou, onde é que é o estudo aí que você falou que é contra? Não, porque eu tô com uma notícia aqui de 3 de julho da CNN. Foi 2 Coloca estudos mim, por favor. que foram publicados na revista Nature. Peraí, fala que ela é da onde? Eu quero saber onde é que é o estudo. O estudo é da onde? Eu vou colocar aqui a imagem da notícia aqui, ó. Tá, beleza, mas o estudo é da onde que você falou? Você falou que ele é americano? Teve um estudo brasileiro, então, né? Hidroxicloroquina é ineficaz para a Covid-19, diz o maior estudo brasileiro. A pesquisa nomeada pela Coalizão Covid-19 Brasil, feita em conjunto por alguns dos principais hospitais do país, apresentou os resultados de análise de medicamentos contra o novo coronavírus. Entre eles, a hidroxicloroquina chegou a ser considerado. Já que você falou estudo, eu vou mandar outro. Então, o estudo americano vê resultados positivos dos hidroxicloroquina para o Covid. Mas essa é a questão. Não tem unanimidade. Não tem unanimidade. Minha questão é... Estou te dando aqui, peraí, só um pouquinho. Eu só estou fazendo um contraponto. Um estudo realizado por membros do sistema de saúde Hanford, em Detroit, Michigan, apresentou resultados positivos do hidroxicloroquina no tratamento de pacientes de Covid-19. A pesquisa mostrou que o grupo que utilizou a droga teve taxa de mortalidade reduzida pela metade. O método do estudo, entanto, foi alvo de crítica nos Estados Unidos. A equipe analisou 2.541 pacientes. Dr. Marcos Servos, chefe da divisão de doenças infecciosas do sistema Hanford, revelou que 26% do grupo não recebeu o tratamento e faleceu. Já outro grupo que recebeu a droga teve mortalidade de 13%. Foram analisados todos os pacientes tratados do sistema hospitalar desde o primeiro dia em março. As taxas de mortalidade foram brutas de 18,1%. Aí vai. Ele afirmou que os pacientes analisados que estudos foram tratados precocemente. Isso que eu falei, é a primeira fase da doença. Para que a hidroxicloroquina tenha benefício, olha aí, ó, lá em Manaus mataram um monte de gente que deram superdose de hidroxicloroquina na segunda fase, a fase infecciosa. Aí o senhor falou, você que é um doutor, para que a hidroxicloroquina tenha efeito, é necessário começar o tratamento antes dos pacientes começarem a sentir algumas reações imunológicas do Covid. O Ministério da Saúde liberou para o médico o tratamento com hidroxicloroquina, tá? Ontem eu vi o relatório dos médicos, eu vi o relatório, estava assistindo, e eu vi que eles falaram, atenção, aqui o Ministério da Saúde brasileiro não recomenda que você vá para casa e sinta os primeiros sintomas. E que quando você sentir os primeiros sintomas, antes disso, se você souber, já venha procurar o tratamento. Ele não fala o tratamento porque tem essa briga aqui. Tá? Assim como se apresenta que tem, eu acredito que não tem. Tá? Que não tem nada contra. Tá? Então, assim, eu não vou estender isso aqui porque a gente vai ficar discutindo aqui a noite toda. Mas muita gente utilizou. E muita gente... Tem gente que está aqui, ó. O Valdemar Antônio tem. Meu filho teve Covid, seguiu o protocolo, se curou. Se não tivesse feito tratamento, seria curado? Como? Com o quê? Qual o remédio, então? Não tem. Então, se não tem, toma o que tem. Entendeu? Mas veja bem, a FDA proibiu o uso nos Estados Unidos e tem mais 5 estudos que dizem o contrário.
Então, como é que a médica americana... Olha isso que eu falo. Como é que a médica americana... Mas a questão é a seguinte, gente. Não é unanimidade. Não é unanimidade. Não é, mas tem se não é suas que comprovam unanimidade, eficácia e não dá ineficácia. efeito Não é colateral. Não unanimidade. dá efeito colateral. Tem muita gente que já tomou aqui no Brasil. Não dá. Isso dá. Claro que não dá, cara. Não dá. Se tivesse tomado... Ó, o presidente tem comorbidade, tomou facada. Taquicardia. Se curou. A esposa dele está se tratando com isso. Entendeu? Os ministros dele se trataram com isso. Então, quer dizer que não teve nenhum. E mais uma coisa, quando uma pessoa fala assim, usei cloroquina e me curei disso, tudo mais. Não tem como. A pessoa não pode dizer que é por causa disso, sabe por quê? Porque quem morre. E aquela famosa lá? E aquela famosa que estava com malária? A porcentagem de morte por coronavírus é 3%. Ou seja, a ampla maioria das pessoas que se contaminam por coronavírus se curam, que morre 3%. Tá bom, 3% bem, é tratado por morte por coronavírus. Então, a maioria das pessoas se cura. Agora, daquela lá que falou que estava com malária? Como é que é o nome dela mesmo? Esqueci o nome dela. Eu não sei, eu não assisto novela dessa da Globo, não assisto essa atriz. Isso aí é notícia. Então, ela agora admitiu, tá certo? Que não foi malária e que ela estava com Covid, tomou e se curou. Tá? Então, Camila Pitanga. Tá tem algum médico que atestou que foi por causa da cloroquina que ela ficou? Ela tomou a cloroquina e se curou e falou, é por causa da cloroquina eu me curei. Ela foi contaminada não em casa, fica em casa. Ficava em casa e ficou contaminada. É o seguinte, praticamente todo mundo que pega o coronavírus se cura. A taxa de mortes por coronavírus infectados é 3%. Esse que eu te falei tem comorbidade. Ele chegou a ficar entubado. Estou falando que ele se salvou por causa da cloroquina. Bira, eu tenho um sobrinho, um vizinho da minha filha, tá bom? Boa parte das pessoas são calma aí. Pegaram o Covid, não tomaram nada e sararam. A boa parte das pessoas são assintomáticas. Eu estou falando de pessoas com comorbidades que foram curadas. Entendeu? Eu estou falando disso. Então, veja bem, tem gente que tomou e sarou, tem gente que não tomou e sarou. Então, não tem sentido. Tá bom, tudo bem. Essa é a opinião de vocês, eu discordo. Não tem sentido nenhum para mim. Dizendo que se eu tiver que tomar, eu tomo. Na verdade, eu tomo qualquer coisa. Eu estou falando para vocês que cura. Vocês estão dizendo que não cura, que tem efeito colateral. Eu digo de pessoas que tiveram comorbidades, que têm comorbidades, que tomaram, não tiveram efeito colateral. Tem estudos dizendo que tem estudos dizendo que não tem. Beleza, vamos dizer que tem lá, sei lá, 10 estudos dizendo que tem, 10 que não tem. Ou 20 que tem e 10 que não tem. Na dúvida, é muito melhor você ter um efeito colateral de taquicardia do que morrer de Covid. Pelo amor de Deus. Doença fatal. O médico cardíaco não pode curar taquicardia. Ele não consegue. Não tem. Tem até marca-passo. Você coloca na pessoa. Então, não tem por que essa resistência, cara. Ninguém está querendo obrigar ninguém a tomar, não. Agora, deixa que quem quer tomar fique em paz tomando. É só isso. Claro. Não, tanto que o protocolo é esse. Qualquer médico pode... Eu vou, eu tô com Covid. Eu testei positivo. E ele disse que não vai me dar, muito obrigado, até mais. Eu vou procurar outro médico. Eu vou procurar. Agora o cara vai lá. Tá? Chega lá, eu tenho bronquite, eu tenho comorbidade. Eu pego, aí eu vou naquele médico ali. Aí eu vou andando, até eu pisar no caixão. Não, eu vou interromper ali e falar assim, você não vai me ajudar, então eu vou procurar outra pessoa. Essa é a minha opinião. Tá bom. Tem que experimentar, experimenta. Então, meus amigos, esse é um tema bastante profundo, né, que divide muito as opiniões de vocês, principalmente porque existe, como vocês mesmos falaram, existem estudos dizendo que funciona e estudos dizendo que não funciona. Então, eu acredito que é mais por causa desses estudos que tem essas divergências aí no meio das pessoas, né? Por causa se ela funciona ou não. Mas isso é um tema bastante interessante. Irmão, nós já estamos a 1h33 de live. Eu acredito que nossos colegas, nossos telespectadores, carimbaram essa live aqui como uma das melhores desse canal, sem muita interrupção, com argumentos aprofundados. Essa foi uma das melhores lives desse canal, sem sombra de dúvida. Essa é a minha opinião. Vocês também acham? Não sei, eu tenho que ver as outras, né? Com certeza.
Isso, porque na minha opinião particular, eu acredito que essa live aqui foi bem organizada, bem argumentada. O Bira trouxe bastante provas para embasar o pensamento dele. Eu O tenho Eduardo mais. Carvalho também. Isso, o Eduardo Carvalho também muito bem preparado nos argumentos. O Pinguim também é excepcional. Então, eu acredito que essa foi uma das melhores lives. Eu só tenho a agradecer a participação de vocês. Vocês é uma honra vocês participarem aqui desse campeonato. Que isso. Honra nossa. E eu queria ler alguns comentários aqui. Meu amigo Valdemar Antônio escreveu o seguinte: meu filho teve Covid e seguiu o protocolo e se curou. Se não tivesse feito o tratamento, teria se curado? Essa foi a pergunta do nosso A gente fala que a maioria das pessoas são assintomáticas. Esses assintomáticos, você pode ter certeza que está dentro dos 97% que nosso amigo falou aí. Só que os sintomáticos, eles podem caminhar tanto para a infecção, quanto pode não caminhar. Isso vai depender muito do organismo dele. Na minha opinião. A nossa amiga aqui, Antônia Lopes Toinha, que é uma fiel aqui nesse canal, uma mulher espetacular, ela está sempre presente. Ela escreveu o seguinte: sim, mas para ser curado tem que estar com a imunidade alta, né? Não existe isso, sabe por quê? Não. Porque quando você pega, você já está com a imunidade baixa. Se tiver com a imunidade alta, você nem pega. Isso é verdade. É como se fosse uma gripe. É uma infecção. Se você tiver com a imunidade alta, ela não consegue permear você. Entendeu? E quando você é assintomático, você não precisa tomar nada, porque o teu organismo, eles existem, os assintomáticos existem. Tá? Então, o teu organismo já combateu aquilo, você está tão bem. Agora, as pessoas com comorbidade, elas são mais suscetíveis, o organismo dela já está mais debilitado, elas são mais suscetíveis a ter a fase infecciosa da doença, que é a fase perigosa. E a pessoa pode sair da fase perigosa. Agora, eu concordo com qualquer um aqui, que na fase infecciosa não adianta dar hidroxicloroquina, nem ivermectina, nem outro remédio. Não adianta dar. Porque aí não tem mais efeito. O efeito era antes de chegar na fase infecciosa. Exatamente. Ele escreveu o seguinte, ó: avisa o Pinguim que o Covid não aguenta a nicotina. É verdade. Não, eu parei de beber. Não manda ele. Eu não aguenta a nicotina, que não aguenta, você vai matar ele com a nicotina. O Gevalos aí, pô, Gevalos. É verdade, eu tenho fumado mais, principalmente quando tem um debate e tal, né? Como se fosse um calmante, porque eu bebia 40 anos, tá? E eu parei de beber totalmente, 100% em 6 meses já, sem tomar uma gota de álcool. E era tipo diária, ok? Diária. Então, realmente, eu tenho que tirar mais esse vício. Eu prometo que futuramente eu vou diminuir, talvez até parar, porque não é bom, né? Mas é mais difícil o cigarro e ele dá como se fosse um calmante para mim. Eu sei que não é desculpa, mas para mim dá esse efeito, sendo que é totalmente prejudicial, né? Quem não fuma, eu não aconselho, porque é difícil sair depois. Entendeu? Tem um lado bom na nicotina, né? Que prolonga na sua vida a testosterona, que é o hormônio masculino. Olha, uma vantagem, alguma vantagem. Ao longo do tempo, Pinguim, nós podemos cobrar essa sua promessa de que você vai largar o cigarro ao longo do tempo? Sim, porque eu vou fazer um cateterismo, deu errado na perna direita que eu tenho, e eu tenho que fazer novamente. Não dá para fazer agora por causa do Covid e tal, não tem como fazer. Mas assim que eu faça, e outra, não é urgente, assim que eu faça, aí eu prometi ao médico e a todo mundo que realmente daí esse vício eu vou parar. Ou seja, assim que eu faça a operação, eu vou para o hospital e depois que sair de lá, eu não vou mais fumar. É isso. Eu parei dessa forma de beber e vou parar dessa forma de fumar. Então, meus amigos, eu agradeço a participação de todos os telespectadores, agradeço a participação de vocês, e vocês também querem agradecer ao nosso público. Por favor, Pinguim, dê suas considerações finais aí, por favor. Bom, obrigado por mais essa sexta-feira, foi ótimo hoje a gente discutir pensamentos, a gente não pode só ter uma ideia só, tem que ter ideia, tem que discutir as ideias,
Se todo mundo tiver a mesma opinião aqui, não tem nenhuma, ou debate ou colocação, não existe daí. Não existe debate sem ter um ponto de vista diferente. Então, eu adoro esse tipo de situação, eu fico feliz de estar aqui, espero estar mais vezes com vocês, e a todos que estão aqui nos vendo e tal, obrigado de coração, tá bom? Obrigado mesmo de coração a todos, e o meu grito final da minha fala, né, que é... Eduardo, suas considerações, por favor. Bem, gostaria de agradecer ao convite do Edson, aos amigos que participaram dessa live comigo, Lira, Pinguim, ao público que assistiu. Compartilhe essa live aí para o pessoal poder ver off, se puder. E eu acho que a discussão foi bastante interessante. Muito obrigado, pessoal. Bira, por favor. Toda unanimidade é burra, concordo plenamente. É no conflito das ideias que Grande surgem... Nelson Rodrigues. Então, é no conflito das ideias que surgem as boas ideias, né? A iluminação vem do debate. Se a gente fez todo mundo concordar, aí nós estamos ferrados. Quando todo mundo concordar, a gente vai chegar no momento, opa, para tudo, que está tudo errado, está todo mundo concordando. Então, obrigado por tudo, obrigado pela paciência de todos aí comigo, né? Que eu sei que às vezes eu sou meio aguerrido no combate, né? E dizer que foi um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez, Edson. Obrigado, nosso amigo Eduardo, Pinguim, pela paciência comigo aí, né? E desculpa qualquer coisa na hora que eu interrompi alguém aí e tal, mas foi o momento ali do debate. Valeu? Obrigado, boa noite a todos. Pronto. Então, meus amigos, não se esqueçam de se inscrever no canal do Eduardo, do Pinguim, do Bira Monteiro, certo? Porque eles estão sempre trazendo aí novidades e é muito bom, é muito enriquecedor acompanhar o canal deles três. O link estará na descrição e nos comentários. Eu vou fixar o link do canal deles nos comentários, tá certo? Uma boa noite a todos e até o próximo 4 em 1. Valeu!